Eu sou Milce Ramalho e tenho a honra de apresentar esse festival. Eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, retinta, tenho os cabelos pretos, ondulados. Hoje eu tenho uma faixa no cabelo com referências africanas na cor marrom. Estou vestindo um vestido bege e marrom com algumas referências africanas. E sou Milce. Muito obrigada. O festival... obrigada. Isso me dá uma... O Festival Caminhos da Negritude é uma produção da Vini Produtora Cultural. Realização: Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e Lei Paulo Gustavo. Temos o apoio da Prefeitura de Nilópolis, Secretaria de Cultura de Nilópolis e Parque Sara Areal. Também apoio de mídia do Jornal dos Municípios, Nilópolis Online, Fala Nilópolis, Jornal O Dia e TV Nilópolis. E também o apoio de todos vocês. Hoje vamos começar o dia com uma palestra maravilhosa, com uma pessoa incrível, que eu já comecei o dia conversando e já estou, assim, muito interessada em tudo que tem a nos contar. Então, nós vamos começar a nossa palestra com a nossa querida Lu Anzaila. Por favor, receba as palmas do público. Pode se sentar, por favor. Muito obrigada por vir. A Lu é escritora e pedagoga, formada pela UERJ, escritora afrofuturista e publicou Duologia Brasil 2408, composta por Inverdades e Revolução, Sankófia, Breve História do Afrofuturismo e Izegum. Entre outros escritos de ficção e não ficção. Ensaísta e pesquisadora em construção, mixando afrofuturos entre temporalidades afro-brasileiras e africanas. A Lu Anzaila tem, assim, uma vasta experiência no tema do afrofuturismo, e eu acho que é muito importante a gente aproveitar esse momento. Então, Lu Anzaila, a palavra é sua. Muito obrigada pela presença. Olá, gente. Muito obrigada. Bom dia. Vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher negra retinta, de dreads, vestido estampado em azul e laranja, e estou aqui para conversar com vocês sobre educação e literatura. Então, que seja um grande momento. A palavra é sua. Do jeito que você quiser conversar com o nosso público, a partir da temática do afrofuturismo, eu acho que é um tema que a gente está começando a ouvir, né? A gente estava conversando antes o quanto isso nas escolas, em determinados ambientes, a gente não tem, muitas vezes, o acesso a essa informação sobre a nossa história, né, passado, e que constrói esse presente, que a gente pode construir esse futuro. Então, vamos ouvir você sobre essa temática que é tão nova e tão antiga, né, vamos dizer assim, que você já fala disso há bastante tempo. Então, por favor. Eu sou de Nova Iguaçu. Minha história com a literatura começa oficialmente em 2015, mas eu tenho aí antes uma história de ativismo, né? Lá da época dos pré-vestibulares comunitários na Baixada, né? Que eles ocupavam escolas. Depois veio a época das ações afirmativas, e aí eu estudei na UERJ, fiz parte também, movimento de mulheres negras, depois eu voltei para o movimento social, lei da história da África, discriminação, recado de trabalho, continuei nessa espiral aí de ações,
E a literatura veio para mim, num primeiro momento, participando de um concurso para um conto da Lei 10.639, em São Paulo. E aí eu mandei um conto chamado Caminho Sankofa de Nandi, onde eu falava do Bananal, porque todo mundo fala daquela fazenda escravocata, mas ninguém fala que na divisa de Rio-São Paulo era área de quilombo. Então, na antiga divisa, você descia, andava lá para dentro uns 40 minutos, uma hora, e aquilo ali era uma área de quilombo. A casa da minha avó paterna, ela tinha um pouco mais alto do que esse teto aqui. E era uma grande porta de madeira, fogão de lenha, e lá para cima você via que tinha algumas casas antigas abandonadas. Naquela época, né, depois desabou, era tudo de barro. E aquela casa durou 60 anos. Então, foi o primeiro conto que eu escrevi. Continuei vivendo a vida, trabalhando, comércio também. E aí, em 2015, eu resolvi ir na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E eu fui procurar literatura, né? Ver o que tinha de literatura negra especulativa. Eu queria ler um negócio diferente. E eu não encontrei. E aí eu saí de lá com aquela ideia. Gente, não é possível, eu vou escrever. Vou escrever. E foi aonde começou a história da minha duologia Brasil 2408, que é o Em Verdade, que vai ser sorteado aqui hoje, né? Vocês verem a capinha. Essa é a primeira parte do livro, que eu lancei em janeiro de 2016. E sem saber, vocês verem, né, essa questão dos primeiros lugares de pessoas negras. Eu me tornei a primeira escritora negra a não só escrever literatura futurista, mas escrever um livro especulativo de uma mulher negra protagonista. Então, a gente vê como é que é essa realidade do Brasil, né? E aí, começou a duologia Brasil do 1408, Em Verdade, Revolução, e aí veio depois o Sankofia, e o I-Segum, e outras escritas. E aí eu fazia também atividades em escolas, eventos, e mantive também um pouco da minha parte acadêmica por conta do conhecimento que eu adquiri de um NEAB, que é um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na UERJ. Então, independente de vocês fazerem parte de universidade, gente, eu convido vocês a conhecer o NEAB da UERJ, FEBEF de Caxias também. Lá não tem o NEAB, mas tem professores incríveis. E foi lá que eu conheci um evento chamado COPENE, que é o Congresso de Pesquisadores Negros. Eu fiz parte um pouco de alguns eventos e eu tive a chance de, nesse espaço, conhecer várias pessoas negras, né? O Marcelo Paixão, que fez o recorte DH, conheci o Carlos Mu, pensadores negros. Conceição Evaristo, muita gente. Ministro Joaquim também, ele era colega do meu... na instituição que eu trabalhava, então era muito engraçado quando ele chegava no prédio, né? Aquela pessoa bem tranquilona, vestido como qualquer um, o ministro do Supremo, oi, bom dia. E aí, tipo, as pessoas estranhavam, mas era muito tranquilo. Então, a chance de conhecer essas pessoas, ver o que elas faziam, ver o que elas defendiam, mudou muito a minha trajetória. E eu peguei um pouco disso, incluindo a literatura, a mitologia, que eu já tentava estudar um pouco, história negra mesmo, e acabei trazendo isso para a minha literatura. Eu tinha o rascunho do Em Verdade, e aí eu trouxe ele para a minha realidade, que eu ainda não tinha decidido no primeiro momento desse rascunho, que era a questão da enchente que atravessa a realidade da Baixada. Mas mais importante que isso, na experiência do afrofuturismo, é a gente contar histórias de pessoas negras, histórias que são universais, né? Então, a gente reconhecer essa experiência, reconhecer os corpos negros da Baixada e ver a experiência neles, ver que existe uma jornada de herói em cada herói de rosto africano, em cada heroína de rosto africano, eu acho que é uma das maiores vitórias que a gente tem dentro da literatura futurista. Então, a gente sempre tem essa dinâmica dentro do afrofuturismo, que é uma história negra, com elementos negros e escrita por uma pessoa negra que está num processo de consciência. Então, aí a gente vai acumulando conhecimento para fazer esse processo. Então, o exemplo que eu dou da duologia Brasil do 1408
falar da questão das enchentes. Você tem uma personagem que vai lidar com esse diálogo, que vai conversar com a família, que tem amigos, que tem uma vida, que vai fazer parte da revolução de um país. Já no Sankofa, a gente tem contos que os protagonistas são dos mais variados. Você tem uma menina da Baixada Fluminense, que poderia ser de Nilópolis, qualquer lugar, que eu não referenciei essa geografia. Você tem como um protagonismo empregadas domésticas, você tem pessoas de periferia, que são astronautas. Você tem o Museu do Afrofuturismo, que mostra a história negra das pessoas. Inclusive, eu convido vocês a ler o Sankofa. O Sankofa está disponível nas minhas redes sociais. Você pode pegar o livro lá e dar uma folhada nesses contos. Eu tenho um conto onde eu transformo... Quem já conheceu aqui o maracatu? Então, o maracatu virou um planeta. Então, como é que a gente não pode fazer essas coisas, né? O maracatu vira um planeta. No samba podem ter dimensões a se atravessar. Então, tem muitas possibilidades que eu trago na literatura da periferia, né? Inclusive, eu estava olhando aqui fora essa figueira de 250 anos. E aí você faz a conta, né? Nós estamos em 2004, aí você volta para 2024, volta para 1924, 1824. Então a gente pode, de repente, esconder aqui na comunidade aqui do lado, da galera que mora aqui, talvez um rei Congo secular. E esse rei Congo, ele consegue atravessar mundos, dimensões, lidar com desafios, atravessando aqui a figueira. Ou ele pode esconder, de repente, algum material ou algum elemento para a próxima geração que vier. E aí ele vem e passa o seu legado. Então, são possibilidades que a gente pode trazer para o mundo da literatura, né? Exatamente. Você falou do seu livro, né, Sankofa, eu já fiquei apaixonada quando eu comecei a ler. Gente, realmente está disponível lá nas redes sociais da Luan Zayla e vale muito a pena começar essa leitura. E logo no início do livro tem uma parte que você diz: a ficção científica é uma forma de contemplar realidades onde somos de presentes, passados e futuros sonhados por nós. Eu achei uma parte muito bonita e muito profunda, né, do que a gente está refletindo aqui nessa semana sobre esse passado, esse presente que a gente está aqui conversando e o quanto poderiam ter pessoas usufruindo dessa conversa para a gente pensar nesse futuro do que e pensado por nós, né, o que a gente precisa, o que foi essa história. Enfim, então, esse trecho é muito bonito, e se você puder falar um pouco mais sobre a sua escrita no livro, é maravilhoso. Obrigada. Esse trecho que você citou, ele é praticamente uma experiência filosófica, que faz parte das filosofias, de todas as filosofias negras que atravessaram, quer dizer, que foram atravessadas por lado de cada continente. Não importa se ela é Banto-Bakongo, se ela é Jeje, se ela é Yorubá, Nagô, Queto, todas elas têm essa experiência de entender que nós somos três fases. Nós somos aqueles que já foram, nós somos o agora, porque não vivemos sozinhos, e nós somos também aqueles que virão, porque também são nossa responsabilidade com o futuro. Então, se você coloca um filho no mundo, você não botou ele para jogar ele na esquina. Tecnicamente, dentro da experiência africana, a gente tem esse cuidado com o futuro. O futuro, ele não é só a sua linhagem, ele é a comunidade. Então, quando a gente tem consciência, é muito mais difícil a gente ser controlado. É muito mais difícil a gente ser dominado por ideias de falta de liberdade, falta de democracia, desrespeito racial, desrespeito de gênero. Então, essas questões são valores humanos que estão tentando desconsiderar, e é isso que faz parte também do afuturismo, que é o que a gente chama de ética, né? É uma experiência ética também ser um afrofuturista,
escrever enquanto um afrofuturista. Então, a gente escreve das dificuldades, mas a gente escreve também do amor, do apoio, da reverência, do reconhecimento. Então, por exemplo, em Segum, a gente tem duas personagens, e elas representam dois momentos. Uma é a Zuri, que ela representa essa realidade de viver num mundo que sofreu um certo colapso por conta do racismo ambiental, né? Que é essa experiência de você não cuidar de lugares, principalmente onde vivem pessoas negras e periféricas. E você tem a Ayomide. A Ayomide é uma personagem que eu criei ela em cima de um mito, que é um mito Banto Bakongo, que é chamado Miputo. E esse conto é do início da era da escravidão, onde eles acreditavam que aqueles que atravessavam o continente, eles morriam por conta da distância, do mar, etc. E no entendimento deles, essas pessoas iriam viver, morrer, viverem os ciclos até conseguir se libertar e voltar. Então, na área onde esse povo morava, eles recebiam com muita alegria os afrodiaspóricos, que somos nós que vivemos numa diáspora. Então, a Ayomide, por exemplo, ela é essa personagem que, quando chega aqui no continente, ela pergunta: aqui ainda é Miputo? Ela quer saber se as pessoas já estão livres dos desafios, né? E é também uma experiência mitológica que a gente ainda vive, né? De enfrentar os desafios. E é quando a gente fala de viver e morrer, não é só do nosso corpo, mas das experiências, das gerações. E aí elas têm um processo de unidade e cura também entre elas. Então, são coisas que eu trago para a história. Eu trago momentos divertidos, momentos de terror. Quem quiser ler um conto espacial de terror com Tokoloshi, está lá nas minhas redes sociais. Quem quiser ler um conto, Crianças Vermelhas, de crianças jovens falando com a tecnologia, enfrentando desafios, leiam também. Criem fanfics também. Fiquem à vontade, eu adoro esse tipo de coisa. E eu acho que é muito importante a gente ter essa possibilidade de voltar a contar histórias, não só histórias escritas, mas histórias orais, porque elas não alimentam só o imaginário, elas alimentam a nossa experiência cidadã. Então, quando eu falo da figueira aqui fora, eu estou falando de uma árvore centenária que atravessou um momento histórico, e que também é natureza. Eu acho que a gente não vive sem natureza. Né? Até onde eu saiba, não tem ninguém comendo plástico e deixando de comer legume, carne. Tem? Não, acho que não. Se bem que de vez em quando a gente deve comer um plásticozinho no peixe lá escondido, mas acho que ainda não. Então, são coisas que a gente precisa dar valor. A gente precisa cuidar do ecossistema e a gente faz parte desse ecossistema. Né? Ele tem validade, ele é a nossa vida e nós somos também a vida dele. Senão não adianta nada a gente nos chamarmos de humanos e sermos tão pequenos diante da natureza. Né? Então, eu acho que isso aí é uma questão muito importante quando a gente pensa a literatura e se estende, no meu caso, para o lugar da educação e também do trabalho da educação com a literatura. Oi. A gente estava falando, né, sobre passado, futuro, você usou a palavra desafio, e nós estávamos conversando também sobre a educação e a importância do contar histórias. E você tem essa personagem, né, Criança Vermelha, que fala no seu conto, que fala sobre o brincar. E esse mês de maio foi intitulado o Mês do Brincar, né, para a gente pensar na importância de continuar, né, promovendo isso na infância para as crianças. E a gente sabe que nesse passado, nessa história que a gente carrega, o quanto a brincadeira, né, e principalmente dos povos africanos, o quanto isso é uma questão de muito valor. Você poderia falar alguma coisa para a gente sobre isso e também trazendo para esse afrofuturismo, como a gente pode, como você é educadora, como a gente pode promover isso no nosso dia a dia, nas escolas, para que essas crianças, né, que são esse futuro, como a gente pode contribuir, né, para que isso se permaneça.
Bem, eu acredito que a questão do brincar ela é muito importante para manter a saúde mental. Eu acho que perder a pessoa brincante que existe dentro da gente é uma experiência desastrosa, porque a gente perde o ânimo de se divertir, de contar uma piada, de rir, de gostar do mundo, né? Então, muito difícil. Muitas vezes, quando você coloca uma criança para brincar cedo, um jovem para trabalhar cedo, existe as dificuldades, sim, mas eu sempre tento dizer, principalmente na época que eu era professora, que o pessoal trabalhava na rua, ambulante, eu dizia, gente, mesmo que eles tenham que ajudar nas coisas de casa, assim como eu ajudava, com 12 anos eu mexi na panela de pressão, por exemplo, para ajudar minha mãe, tem que ter um tempinho para brincar, porque esse tempinho é que constrói o emocional. Porque se você acredita que você está vivo por trabalhar, você não consegue viver saudável. Você não consegue viver saudável em família, porque você não consegue abraçar um filho, abraçar um neto, você não consegue participar das atividades, você não consegue rir com liberdade. Você está sempre numa experiência de que você está perdendo tempo, que você devia estar trabalhando. E trabalhar não é vida, é necessidade. Né? É uma necessidade de um sistema de capital, de um sistema que foi criado antes de nós, de um modo que ele satura muitas vezes a nossa existência. E se você morrer hoje, coloca um outro amanhã no seu lugar. Então, por mais difícil que seja, às vezes, a gente tem que respirar. Porque a sanidade faz parte dessa experiência do bem viver para as culturas africanas. Você ajuda nisso, ajuda naquilo, lava uma louça, faz um negócio, ok. Mas tem que ter um tempinho de brincar, um tempo de rir, um tempo de se divertir, porque isso constrói um adulto digno. Isso constrói um adulto com algo mais do que empatia, porque a empatia passa. Isso cria uma pessoa cidadã, uma pessoa ética, uma pessoa que consegue lidar com as questões do mundo melhor, consegue viver melhor, viver saudável, né? E eu acho que isso falta muito nas nossas gerações anteriores, quando a gente vai tentar conversar, elas têm dificuldade, a questão do abraço, do toque, é sempre um processo, né? Então a gente já percebe ali que tem uma dificuldade real daquela existência. Por isso que não só eu falo, mas pensadores negros. Semana passada eu vi o Renato Nogueira da Rural, o Luiz Rufino na FEBEF, outras pessoas. A pessoa brincante do adulto depende também do sujeitinho brincante da infância, do moleque, da moleca brincante da adolescência. E isso faz parte também do processo, poderia estar dentro do processo educativo, né? Abrir espaço nos PPPs para um tempo de brincar na escola, ou pelo menos para poder entender o que é esse brincar, né? Conversa com os pais também, poxa, abraça o seu filho, tenha um contato. Às vezes a gente acha que isso é muito normal, mas aí às vezes a gente ouve falar de culturas de pessoas que falam que isso não é normal, né? Vez ou outra a gente tem vídeos aí de pessoas falando, eu fui num lugar aí que brasileiro tem esse negócio de estar encostando, né? E aí você chega lá na cultura do fulano, abraça, né? E a pessoa contando, poxa, eu não fazia isso antes de ser brasileiro. Uma moça russa, depois um outro coreano, japonês, falando, eu não fazia antes de ser brasileiro. E aí quando eu cheguei lá, eu fui abraçando, apertado, e a pessoa não sabia o que fazer. Ela ficou com os braços abertos assim, meu Deus, o que ela está fazendo, né? Então, eu acho que é muito bom a gente não perder o contato, não perder esse tato, né? Não perder essa experiência que é realmente da humanidade, para além de uma lógica de humanidade, de um corpo físico, de uma afeição que pode muito bem ser vazia. É verdade. E parece tão óbvio, né? O abraço, o sorriso. Mas às vezes a gente, sem perceber, né, na corrida do dia a dia, a gente deixa isso passar assim, sem ter atenção. Daqui a pouco eu vou abrir aqui para a plateia, para as perguntas.
mas antes eu queria saber de você sobre a literatura fantástica que eu li lá na sua biografia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa literatura fantástica, né? Que já o nome já cria-se tantas ideias. Então, que você fale para a gente um pouquinho sobre, por favor. A gente fala de literatura fantástica, alguns chamam de sobrenatural. Eu gosto de chamar de especulativa, porque a palavra especular dá uma ideia que a gente pode misturar tudo. A gente pode misturar uma ideia de tecnologia, por exemplo, com açafrão. E aí? O que a gente faz nessa realidade? Então, são muitas possibilidades dentro do que a gente pode imaginar, que eu falo, o especulativo é a noção da gente especular as possibilidades entre o que a gente tem do visível e não visível, entre o que é natural e sobrenatural. Então, quer ver? Vamos dar um exemplo, vamos pensar uma tecnologia. E se a gente pudesse usar, vamos dizer que a gente está... Deixa eu imaginar aqui um negócio. Tecnologia. Eu acabei de ver aqui no Instagram um rapaz... o pessoal inventou lá, não lembro qual é a cidade, mas eles criaram, em cima do trilho, um carrinho que ele se move a partir de uma moto presa no carrinho. Então, você tem aqui o carrinho, você tem a moto presa aqui... E ele se move em cima dos trilhos. E aí a gente pensa, isso não é tecnologia? Por que isso não é tecnologia? Hoje a gente tem, por exemplo, uma sacola que ela filtra água. Isso não é tecnologia? E se em algum momento alguém inventar um filtro a partir de folhas de hortelã? Conseguir combinar isso com tecnologia? Por que não? Já existem pessoas tentando imaginar o trato de queimaduras na pele a partir de pele vegetal, que seria uma pele que respira. Não só animal, porque você precisa produzir animais, mas a partir de plantas. Porque já tem planta que ajuda em curas. Então, se você conseguir combinar ali uma experiência de produzir isso para tratar pessoas, por que não? Né? E aí a gente vai imaginar que uma máscara. E se a gente conseguisse, por exemplo, uma máscara antipoluição que pudesse colocar em cima, no rosto, ou se em lugares que tem muita poluição, a gente conseguisse, além das árvores que nós temos, criar filtros vegetais de proliferação de células vegetais. Né? Ou senão a gente pode ir para brincadeira mesmo. Vamos imaginar que uma galera aí foi infectada por uma bactéria zumbi que caiu no feijão, que caiu na feijoada. E aí fica aquele pessoal correndo, não sabe o que está acontecendo, tem um povo ficando esquisito no meio da feijoada. Aí você descobre que é zumbi. E aí alguém está lá com as suas folhinhas de boldo lá no cantinho da sala, a pessoa tenta te atacar, você está lá se protegendo com o pé de boldo, bem assim, ó. Aí o zumbi morde o pé de boldo faz bem para quê? O fígado, né? O cara vai e volta a ser gente, cai no chão, daqui a pouco desmaia e volta. É uma brincadeira, gente. Aí você pensa, isso é muito estranho. Estranho? Sabe o que é estranho? A gente dá mole. Sabe por quê? Se você ligar agora o canal de streaming, você vai ver que a Netflix, Prime Video, pagaram milhões para uma série coreana que tem um episódio de um zumbi que é curado a partir de chá de açafrão. E a gente está aqui achando que o que a gente tem não tem valor. Né? Fantástico, muito bom, muito obrigada. Você falando dessa especulação, desse imaginário, eu falei para as crianças, isso é fácil, né? Porque eles já imaginam milhões de coisas, as crianças realmente já estão lá no futuro, então eu acho que é uma grande escola a gente ouvir um pouco mais as crianças.
E agora vamos abrir um pouquinho, né, para quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, uma observação. Vamos participar. Alguém quer fazer algum comentário? Por favor. Deixa eu perguntar aqui. Alguém aí tem uma brincadeira daquelas que era de terror? Que a gente fazia antigamente? Tipo, eu não vou contar as minhas, né? Mas senão eu vou dedurar. Mas alguém aí lembra de alguma brincadeira? Ninguém lembra aí de uma brincadeira de botar a mão no ombro? De susto? De fazer isso na esquina? Pá. Ninguém lembra daquela brincadeira da vela, de puxar na ponte? Ninguém nunca fez isso, gente? Que horror. Que é isso? Você não tiver infância, não? Oh, botei muito terror nisso aí. Agora, imagine uma brincadeira dessa. Uma história. Você é a pessoa que está fazendo brincadeira lá, colocando a mão no ombro dos outros, mas de repente alguém bota a mão no seu ombro. E aí, como é que começa? O que você faz? E vamos dizer que ao invés de uma pessoa comum, é uma divindade ficcional que ela está procurando alguém que seja capaz de recuperar a alegria de uma pessoa que eles precisam resgatar da sua nova existência. Só que ela veio sisuda pelas dificuldades da vida e essa divindade precisa que você, que é divertido, que brinca, vá morar perto dessa outra pessoa para trazer a alegria dela de volta, para que ela possa renascer enquanto um rei, uma rainha, alguém que vai trazer algo para a comunidade. É uma história. Então, eu gosto de colocar essas possibilidades no imaginário para a gente ver o que a gente pode fazer. Né? São muitas possibilidades. Usar os ditados. Eu não sei se... Eu acho que a maioria aqui não ouviu, só o pessoal 40 a mais que deve ter ouvido isso aí. Vocês lembram de uma história que você não podia ficar reclamando quando a sua mãe dava as costas, que ela disse que se as almas ouvissem ou alguém, ou o espírito ouvisse, ia pegar em você de volta? Ou ia pegar na sua mãe? Lembra dessa história? Não, cuidado porque as almas estão ouvindo. Vai que uma alma ouve o que você está dizendo. Aquela reclamação que você fica, minha mãe isso, meu pai isso. Ninguém dessa época? Misericórdia. Eu estou mentindo, das duas uma. Então, são coisas também que você pode usar. Eu usei isso no conto, está numa revista do Sesc. Essa ideia, né, que se alguém ouvir, a alma está ouvindo. Ou aquele outro ditadozinho básico de expressão popular, que a gente fazia, escreve que eu levo. Até isso você pode transformar numa história. Né? E foi o que eu fiz no outro. O menino foi reclamar, né? Só que a alma que estava ouvindo era um cara do centro de ventos da comunidade dele, que não passa vento por causa das casas, por causa da dinâmica das casas de comunidade, periferia, tudo muito colado, quente, né? E aí esse menino, ele teve que assumir por um dia o lugar desse responsável pelo vento. E aí ele que era o vento na comunidade, aí ele viu como é que era difícil, né, o vento fazer a curva. E aí ele assumiu esse lugar enquanto vento. E aí ele esbarra numa menina. E quando ela reconhece ele, sem querer ela dá um chute nele. Porque ela ouve um barulho estranho, ela não sabe o que aconteceu. Ela está sentada em cima da laje, ela ouve um barulho, não sabe o que é, e daqui a pouco ela pá, acerta ele bem ali. Você imagina o vento, em vez de fazer o vento fazendo todo doído. E aí ele tira a roupa, né, que deixava ele transparente, e ela assume a roupa dele, e ela acha aquilo muito divertido. E aí, daquela experiência que ela vive por algumas horas, ela quer ajudar a pensar novas possibilidades de moradias em áreas periféricas. Ela quer se tornar uma engenheira que pensa outras possibilidades, que não é a mesma coisa daquela ideia de estúdio de 20 metros que estão tentando vender por aí. É moradia, sadia, sustentável, não é aquela maluquice. Então, você imagine que possibilidades a gente pode trazer para histórias, né?
que possibilidades a gente pode trazer para o imaginário de jovens, adultos, crianças. O meu sobrinho, ele ganhou um livro, eu mandei para ele, um livro Afrofuturista, mandei um para ele e outro para a escola. E aí é um livro de afrofuturos, que ele lê. A minha irmã já é o 5º dia que ela lê o livro, de seguida, assim, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, no final, ela pergunta, o que você quer fazer? Mas não assim, da profissão, coisa legal, que o livro, no caso da dinâmica dele, conta. E aí ele fala, eu quero fazer coisas que vão ajudar as pessoas. Aí no outro dia, eu quero fazer vacina. No outro dia, eu quero fazer brincadeira. Ele quer produzir brincadeiras. Então, é o imaginário de uma criança de 6 anos. Ela está ali não especulando uma profissão, porque eu acho que é muito cedo para uma criança pensar em bater o ponto, né? Eu acho que é uma experiência meio de terror isso aí, se a gente pensar bem. Então, ao invés de trazer essa experiência para ela, traz uma experiência brincante de imaginário, né? Uma experiência mais cidadã, mais social, mais que ela possa, com a qual ela possa conviver, né? Eu acho que isso é uma grande vitória do imaginário, uma grande vitória quando a gente pensa no educar, nas pequenas sementes de educação, nas pequenas sementes de contar histórias. Maravilhoso. Antes de a gente fazer a última colocação, a Tabita queria fazer uma pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta assim, né? É mais um comentário do quanto eu acho interessante você trazer essa perspectiva do imaginário dos nossos corpos em ações tão cotidianas, coisas normais, e o que isso pode se transformar. E aí eu repenso quantas vezes a gente acaba desvalorizando, né, toda a nossa história, as nossas tradições. Esses dias eu estava cozinhando e aí eu fui na casa da minha mãe para buscar louro. Eu tinha que sair ainda e não ia dar tempo de ir na feira, foi no domingo. E aí minha mãe estava com um saco enorme de louro em casa. E aí eu fui lá, peguei tal, aí peguei a quantidade que eu queria, voltei para casa e continuei cozinhando. E nisso que eu estava cozinhando, eu comecei a pensar nessa questão do louro, né? Do quanto, para algumas famílias, pode ser algo imperceptível, tanto na cozinha, quanto, enfim, no dia a dia. Mas minha mãe usa louro praticamente para tudo, para chá, para circulação, para perder peso, para um monte de coisa. Ela toma chá de louro todo dia, né? E eu acho que isso, não só na minha família, mas em várias famílias pretas, isso é comum, né? E eu acho isso muito legal, porque trazendo para uma narrativa literária, o que isso pode se transformar, né? O que o louro, que é tão comum para a gente, pode se tornar. E aí eu também sou fissurada em filme de terror, e aí você falou da questão do filme do zumbi, né? Do açafrão. Sim, exatamente. Eu acho que não só no nosso cotidiano hoje, né? Mas muitas das tecnologias que a gente tem hoje, a maioria delas, se não, né, vem dos povos originários pretos, né, das pessoas pretas. A gente tem, até hoje, utilização de técnicas medicinais que foram criadas no Egito há muitos anos atrás, sabe? E eu acho que é muito importante toda a sua colocação, a sua fala, para que a gente possa imaginar o resgate dessas coisas no nosso dia a dia e colocar elas no lugar devido de importância, né, na nossa história. Aí é isso, só que eu queria falar. Obrigada, Tabita. Sim, ficou muito legal essa história. Inclusive, eu acabei de imaginar que vai que as panelas de feijão ali, a única que deu zumbi e que não deu zumbi é exatamente a que não tinha folha de louro, porque o enjoado não botou a folha de louro. Olha, eu estou encantada assim, com a temática, porque eu fiquei aqui te ouvindo e lembrando lá do processo com as crianças, né? Eu acompanho um grupo de crianças através do teatro, então o teatro promove muito esse imaginário fantástico, né? Da criação, da especulação, do que pode ser. Então, acho que
tenho uma conexão com essa sua fala e com certeza é uma temática que eu vou querer muito me aprofundar. E quero já agradecer a sua colaboração aqui com a gente. Eu acho que abriram várias janelas no imaginário de cada um que está te ouvindo, acredito eu. E então, antes da gente concluir, a gente vai. O Vini quer fazer colaborar, e também temos o Heron. Ai, que bom! Então, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela sua palestra, palavras incríveis, inspirou todo mundo aqui, realmente muito legal. E a minha pergunta é, qual é a sua maior dificuldade quando você pensa em falar, bom, agora eu vou escrever um livro? Qual é a maior dificuldade? Eu acho que a maior dificuldade, na hora que eu vou escrever um livro, é confiar nas possibilidades que eu estou imaginando. Porque eu acho que essa é a questão quando a gente pega o pensamento negro, a cultura negra, a história, a mitologia, os ditados dos mais velhos, e fazer disso uma história. Porque a questão de desacreditar é um processo muito forte. Eu estou fazendo mestrado agora em literatura, e aí quando eu vou pesquisar, por exemplo, a questão do especulativo, eu acho poucos livros. E por que eu acho poucos livros e eles são mais africanos, talvez algum afro-americano, mas eu não acho livro, por exemplo, no Brasil? Porque essa experiência de especulativo, ela foi sempre desacreditada. Então, eles escreviam, os africanos, os negros, essas pessoas não têm culturas avançadas para fazer uma arte avançada, eles são primitivos. É isso que eles escreviam em livros. Então, é a questão da gente confiar no que a gente está escrevendo, eu acho que é a maior vitória das possibilidades. Eu acho que confiar nos imaginários, nas loucuras, nos ditados dos mais velhos. Então, quem está com seus mais velhos vivos aí, gente, cata tudo, anota tudo, que dá para contar histórias. Proteger também o meio ambiente que tem ao nosso redor. Vou falar de novo, essa figueira aí é incrível para contar história, gente. Dá um bunch de várias coisas. Hã? Eu quero. Uhum. Então, eu acho que essas questões são muito importantes. Aqui a Serra de Madureira, que a gente vê ela todo tempo sendo desmatada, e quando ela é desmatada, a gente tem essas enchentes, né? Porque não são fogos de controle, são fogos de queimada. A gente sabe a diferença quando a gente vê o tamanho do alastro que eles fazem. E aquilo ali afeta as pessoas que estão embaixo. Rola pedra, você tem assoreamento ali, erosão. Aquilo rola, gente. Eu conheço gente ali do Nova Era, a água vem de lá de cima, atravessa a rua, não só quem é ali o Shopping Nova Iguaçu. A água atravessa a rua e ela passa aqui assim, ó, e vai lá para o outro lado. Se você entrar na frente, você morre, porque você não consegue passar, praticamente um caminho de rio. Então, são questões que a gente tem que levar muito a sério quando pensa, por exemplo, em meio ambiente. Né? O meio ambiente ele faz parte da nossa experiência e pode também ajudar a contar histórias. Você pode colocar uma pessoa negra dentro de uma história aí de salvamento, né? E discutir nessas possibilidades com a comunidade. Então eu acho que essa questão da gente conseguir lidar com o social, lidar com o imaginário, misturar a tecnologia e ver as muitas possibilidades disso, acho que é o grande desafio de escrever literatura especulativa futurista no Brasil. Obrigada. Assim que o Vini falar, eu passo para você, tá? Bom dia, me chamo Vini Rodrigues, estou aqui como diretor do Festival Caminho Negritude. Professora Lu, acho que antes de mais nada agradecer pela sua presença muito especial aqui essa manhã. E a gente, em nome da equipe, agradece toda a contribuição para com você, a gente, né, nessa palestra incrível. Falando um pouco de Baixada Fluminense, nosso território aqui. Eu sou aqui de Nilópolis, a grande maioria da equipe também é da Baixada. E a gente
durante todo esse processo de criação do festival, a gente está no movimento sem volta mesmo. A gente está realmente nesse fluxo para realmente dizer que a África é aqui e agora. Porque ontem nós tivemos uma palestra do professor Nelson Bezerra, maravilhoso também. Ele trouxe dados incríveis. Baixada como um todo, mais de 70% da população, a professora Clete também aqui, é formado de pessoas negras, né, aqui no nosso território. Então, o festival, nesse momento, ouvir de você toda essa expectativa de estar aqui, a ter meu seu feedback, que dica você pode deixar para a gente, para esse projeto se tornar mais incrível e ser uma grande potência na nossa Baixada, e também em toda a comunidade estar integrada ao festival. Que dica você pode deixar para a gente, para a equipe, até para uma segunda edição, de toda essa experiência, essa vivência que você está tendo hoje aqui com a gente? Obrigado. Olha, eu acho que o maior desafio é a gente conseguir que os adultos que perderam a experiência brincante permitam que os jovens sejam brincantes. Porque a gente, você tem uma Secretaria de Cultura, você tem uma Secretaria de Educação, e aí você dá o dinheiro para fazer os eventos e você não libera os jovens. E aí os jovens não conseguem vir para as atividades. E aí depois diz que não tem atividade para o jovem. Quer dizer, a gente fica num ciclo que não consegue se alimentar de humanidade. Eu acho que esse é um grande desafio no caso, eu acho que nem tem condição do evento assumir essa responsabilidade. Eu acho que a Secretaria de Cultura precisa assumir essa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente, enquanto pessoa social, a gente também tem que cobrar isso, né? Tem que cobrar que eles tenham diálogo com as escolas, para que a gente consiga fazer atividades, ter, por exemplo, no programa da escola 5 dias livres, que seriam, por exemplo, aqui para o evento, um agora em maio para o evento, o outro em agosto para outro evento. Eu acho que são questões que precisam ser conectadas, né? A gente adora tanto de falar de global para trabalhar, de global para sugar a pessoa, né, pela cabeça simples, mas na hora de ser global pela cultura, ninguém consegue mais, ficou todo mundo com dificuldade. Eu acho que isso aí, é a grande complicação que a gente tem na Baixada, né? Globalizar a experiência de acesso à cultura. Obrigada, professora. Cezinha. Foi. Obrigado por essa manhã esse aprendizado tão bacana, né? Fiquei muito feliz. Eu queria falar e perguntar sobre o Carnaval. O Carnaval é um grande exemplo de afrofuturismo, né? Começou com batucadas nos quintais e transformou-se nessa grande economia criativa que gera toda essa potência para o Rio de Janeiro, para o mundo, para o Brasil. Mas nós tínhamos ali uma vez por ano aula de africanidade, né? Estavam ali os comentaristas, todos muito bem fundamentados na África, no que estava sendo feito naquele trajeto na avenida. Mas de uns anos para cá a gente percebe o embranquecimento. Você percebe que os próprios comentaristas são muito rasos hoje, não tem mais essa profundidade. E a minha pergunta é, esse processo de apagar, né? Ou de realmente querer colocar de lado, faz parte desse processo de regressão que o Brasil vem sofrendo? Sim, isso aí é uma experiência de poder e dinheiro. Se você tira o mais velho do samba do espaço de comentários, então você tira alguém que vai receber um recurso que seria para comentar sobre o carnaval que ele conhece de dentro. Quando a gente fala, por exemplo, em samba de escritório, gente, você quer coisa mais terrível do que você imaginar que tem um escritório fazendo um samba? Um escritório fazendo um samba ainda em 2 batidas ao invés de 3, que é a preta? Você quer coisa mais terrível do que isso? Você tira a alma do samba. Você tira a chance de você ter aqueles mais velhos sentados fazendo samba. Isso é destruir o carnaval. Só que essas pessoas,
elas efetivamente não se importam. Porque se elas podem tirar corpos negros do caminho do que elas acreditam ser simplesmente uma experiência de dinheiro, elas vão tirar. Então, quando eu tenho chance de estar em algum evento na Baixada, eu falo: odeio samba de escritório, não gosto de branco no meio do carnaval. E quando eu falo branco, eu estou falando daquele que toma o lugar da comunidade. Não estou falando da pessoa branca da comunidade, eu estou falando daquela pessoa que vem de fora para tomar o espaço de quem é da comunidade. Tá? Se passar por mim, não aperta a mão, não dou bom dia, ainda dou um chute no traseiro por trás. Não sou amigável com quem quer destruir uma experiência de cultura negra brasileira nesse país. Não sou amigável. Tá? Então, eu falo mesmo. Não gosto de imaginar um samba contado por pessoas que não sejam da comunidade. Não gosto de ver o espaço do samba sendo ocupado por pessoas que não viveram aquilo, que não carregaram o estandarte, que não cantaram o samba. Você tem às vezes que negociar uma experiência de alguém querer usar alguns espaços? Tá, até pode. Mas dentro da essência do que é o samba, no escrever do samba, no tocar do samba, não tem como. E outra coisa que eu acho assim, que é muito perigosa também é o uso da tecnologia. Eu acho que o uso da tecnologia dentro da experiência dos carros é muito legal, mas ao mesmo tempo você transfere isso daí para uma empresa e tira esse trabalho da mão de obra da comunidade. Porque você não vai mais trabalhar com as cores, com os papéis, com as texturas. Eu acho que tem que ter um limite. Exatamente como acontece na questão da literatura. Você imaginar que você vai colocar uma inteligência artificial para escrever literatura. Só que ela não escreveu nada daquilo. Aquilo ali foi tirado de pessoas e ela elaborou em cima daquilo. Aquilo é literalmente um furto qualificado. Aí, criou uma imagem como? De outras imagens que pessoas produziram, sentadas, cansadas, fazendo parcelamento dos seus materiais de trabalho. Eu acho que essa é uma questão. Então, o samba, por exemplo, para mim faz parte também do processo de contar histórias, porque eu acho que a gente precisa, a forma da gente valorizar e mostrar o que é realmente o samba, o maracatu, a umbigada, é contando como eles são de verdade, para que eles não percam a sua essencialidade. Muito obrigada, muito obrigada. Maiana. Bom dia. Professora, é uma honra poder assisti-la. Professor Nielson ontem, nos trouxe, e eu já vejo essa continuidade ao longo da semana de todas as falas que forem apresentadas aqui, e eu queria que a senhora pudesse falar um pouco sobre, ele nos fala que o futuro é ancestral, e aí, trazendo para Nego Bispo, ele traz, em uma simples frase, toda uma gama de conhecimentos e de experiências e de saberes sobre confluência, nos falando que é sobre começo, meio e começo. E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho, desse saber que também está no afrofuturismo, para que a gente possa, talvez, a partir daqui, a partir dessa palestra, a partir desse evento, pensar e construir esse futuro. Obrigada. Eu tive a chance de conhecer o Nego Bispo. Infelizmente, eu não tive chance de estar tão perto dele, até pude virar uma das netas dele, porque ele tinha essa brincadeira, de chamar todas as pessoas com quem ele conseguia conversar, trazer as experiências de netos. Ele chamava muitas pessoas de netos e netas. Então, as duas chances que eu tive de conhecer Nego Bispo, ouvir Nego Bispo, ele falava das confluências,
da gente conseguir combinar os saberes, conseguir conversar com o mundo que está aí, conseguir fazer com que as pessoas vejam as coisas interconectadas e que elas queiram futuros mais saudáveis. Eu acho que isso faz parte do afrofuturismo. Isso aí é uma experiência filosófica. Esse início, fim e início, é o cosmograma de todas as filosofias. Então você tem o Sol aqui nascendo, você segue uma vida, e aí você tem aqui o Sol poente, e aqui você tem uma reestruturação dessa vida que continua pelos seus. Então a gente está realmente, então é exatamente esse processo, início, meio e início. Então esse processo se continua. E o afrofuturismo, eu sempre digo, e é claro que dentro da experiência Brasil, o racismo sempre tenta transformar ele em mais uma experiência, de tentar, como é que eu vou dizer, esvaziar desse contexto, né? É uma luta diária das culturas, das movimentações negras manterem as suas essências. E isso não é diferente com o afrofuturismo. Então, eu sempre dialogo nesse lugar de quem fala o afrofuturismo também tem que ser ético. Porque se você não mantém a ética dentro do processo, você perde essa experiência de humanidade, você perde essa possibilidade de respeitar os valores civilizatórios, nossos valores de humanidade, cultura, saberes. Então, isso faz parte do processo do que eu digo que existe no afrofuturismo, porque eu acho que é esse afrofuturismo que vale a pena. E é esse afrofuturismo que a gente consegue construir alguma coisa, né? E não ser, mais uma vez, desmantelado, né? Pela experiência do racismo e do capitalismo. Obrigada. A professora Cleide quer falar. Olá, professora. Muito obrigada. Estou aprendendo muito aqui sobre o seu tema. E particularmente sobre samba. Eu sou absolutamente apaixonada por samba. Eu acho que eu já sambava na barriga da minha mãe. E justamente por isso ela nos levou, passou a levar eu e minha irmã nos ensaios de escola de samba em São Paulo. Nós somos de São Paulo, então adolescente já ia lá para os ensaios. Então nós temos uma história de amor com o samba, tão grande que eu conheci meu ex-marido no ensaio da escola de samba lá de São Paulo e ela conheceu o marido dela no ensaio da Portela aqui. Porque a partir da adolescência minha mãe começou a trazer a gente para vir para o Rio, né, para curtir o carnaval daqui, que é imenso, né? E o nosso sonho era desfilar na escola de samba aqui no Rio de Janeiro. Então, comecei a juntar dinheiro o ano inteiro, pagando carnezinho lá e escolhemos, porque meu cunhado é carioca, escolhemos o Salgueiro, né? Demos o Salgueiro, vermelho e branco, vamos lá. E pronto, vínhamos antes, ou algum tempo antes, para os ensaios, decorávamos todos os sambas enredos, né? Na época era o vinil, né? A gente sabia todos os sambas enredos, enfim. E aí chegou o grande dia, a semana, né, do carnaval, fomos lá buscar as fantasias e tal. E no dia fomos para a avenida. Acontece que a gente estava lá na avenida e eu percebi alas enormes. A nossa ala, acho que tinha 350 a 400 pessoas. Isso nos disse a costureira, nós fomos buscar a fantasia. E assim, quando eu dei uma olhada na nossa ala, nós nos posicionamos lá, nos posicionamos, quando eu olhei, só tínhamos nós quatro, eu, meu ex-marido, minha irmã e meu cunhado, de negros. O resto parecia assim... Depois até eu li um artigo que chamava-se de um cortejo austríaco, um corso austríaco. Era tudo, assim, muito brancos, olhos azuis, loiras, sabe? Tipo, podia ser Ipanema, como podia ser da Áustria mesmo, sabe? Gente, me deu uma agonia tão grande, porque não era a minha expectativa, né? Só nós de negros ali. De repente, a gente estava aguardando na concentração, aí nós tivemos que abrir espaço para a bateria se colocar. Aí a bateria toda preta, toda negra, algumas pessoas assim, você percebia porque é um esforço hercúleo para tocar aqueles instrumentos, né? E eles ensaiam muito, e mesmo ali aquele aquecimento é... Então, alguns deles assim,
você sentia que ao mesmo tempo que estavam cansados, mas estavam com muita energia, né? Eles são o coração do carnaval, a alma do carnaval. Resultado, a sensação que eu tive, e olhando para aquela ala e a escola inteira, né? Porque tirando a bateria, os baianos, as passistas, o resto era um curso austríaco. Me deu uma tristeza tão grande, e aí eu me lembrei, agora eu faço essa conexão com o Sueli Carneiro, que diz que eles querem tudo que é de nós sem nós. Tipo assim, eles estavam dizendo, toca aí, negrada, que eu quero me divertir, sabe? E, resultado, eu chorei, foi minha primeira experiência, eu passei a avenida chorando, assim, de tristeza. Então, por que eu estou contando tudo isso? Como é que a gente pode reverter isso? Porque você falou tudo, né? É o racismo, é o capitalismo, né? Eles têm dinheiro, porque quem é que pode pagar uma fantasia hoje lá eles põem nos sites internacionais, pessoal. E outra, falta de respeito. Ninguém sabe a letra dos sambas. É um lá, é um faz de conta. É tipo, eu posso, eu pago, então toque para mim que eu quero me divertir. Como você vê, imagina que a gente possa reverter isso, porque é muito forte, né? O poder do dinheiro é muito forte. E, enquanto isso, os negros ou estavam na bateria, ou estavam empurrando. Naquela época tinha carro alegórico que tinha que empurrar, e até hoje, inclusive, né? Tem lá a maquinaria que eles têm, ali estão os pretos. Mas quem preparou tudo aquilo, né? É a nossa história, não está, ou está só para diverti-las. Como você imagina que a gente possa reverter isso? Por favor. Bom, essa aí também é uma questão de recursos, né, que deveriam dar para as escolas de samba. Porque você gosta de ocupar a cidade com samba, você gosta de ter turista com samba, mas na hora de dar o dinheiro você segura, mas mete uma Madonna na praia de Copacabana, né? Não estou dizendo que a Madonna não pudesse vir, mas se você vai dar dinheiro para uma coisa, por que você não pode dar o dinheiro direito para outra? Que é uma experiência de dentro do país. Né? Eu acho que isso diz muito sobre a política de cultura desse Estado. Um Estado que agora o Eduardo Paes está fazendo o discurso de um espaço novo ali, né? Depois do Porto Maravilha, né? Uma extensão. Ele está pensando em invadir o Espelho d'Água, né? Vocês viram ali as ilhas flutuantes. E aí eu pergunto, e a Pequena África, gente? No meio daquilo ali. Alguém fala da Pequena África? Se você pegar o mapa cultural do Rio de Janeiro, ele corta a Pequena África. A Pequena África é uma mancha. E aí? E aí as pessoas saem daqui para ficarem consternadas na Alemanha diante do monumento em relação ao Holocausto. Mas aí aqui você não bota, você tenta jogar areia em cima, botar cimento, asfalto. Eu acho que essa questão aí do samba é exatamente esse processo do recurso, esse processo do dinheiro. Quando você estrangula a coisa, as pessoas pensam em sobrevivência, e aí você corta a presença da comunidade para colocar a gente de fora. Só que aí, se você vender o ingresso para o austríaco empurrar o carrinho, ele não quer viver uma experiência verdadeira de energia com o carnaval. Essa ele não quer, né? Então, esse é um processo difícil do dinheiro. É um processo que realmente, não sei, às vezes eu tenho a impressão que parece uma política de genocídio da cultura afro-brasileira no Estado. Eu acho que não só no Estado, mas eu acho que no Brasil todo a gente tem essas problemáticas. E se você cria uma noção que essas pessoas não devam valorizar a sua cultura, e aí você fala que podia suspender não sei o que para o carnaval, aí o carnaval vai para a direita, vai para a esquerda, você troca as datas. Como é que você cria uma política de cultura desse jeito? Por que você não... A gente tem tantos blocos ocupando as ruas. Se as pessoas ocupam hotéis maiores, menores, por que você não valoriza a escola de samba? Que traz isso também para a cidade. Direto e indiretamente. É um grande montante de dinheiro. Eu acho que essa é uma questão que realmente
é muito complicada, e se a gente deixar que eles invadam, como a gente costuma dizer na filosofia, o ib e o hat, que é o coração e a cabeça do carnaval, eles vão acabar destruindo o carnaval. Então eu acho que isso aí é uma questão também política, também que se deve ser pontuada ou criticada pelos tais críticos das coisas, para dizerem, gente, não dá para a gente ter isso, não dá para a gente ter aquilo, e a gente precisa que os recursos entrem para as escolas de samba, para que elas possam sustentar e trazer mais da comunidade para a pista. Muitas reflexões nesta manhã no Festival Caminhos da Negritude. Maravilhoso. Mais alguém querendo contribuir para a gente ir fechando o nosso encontro? Mais alguma reflexão, interrogação, comentário? Alguém? Ok. Nós temos o livro Inverdades, da Luan Zayla, para sortear. Thabita, você pensou em como a gente vai fazer esse sorteio? Você disse que estava organizando. Como faremos? Então, nós temos um livro maravilhoso para sortear para quem está presente. E já já nós vamos saber quem vai levar essa relíquia para casa. E então, professora, para a gente ir concluindo, eu estava falando da importância, né? A gente sabe que são muitos processos, né? Muitas reflexões, muitas ações como esse festival que a gente precisa insistir em realizar para que isso não, para que a nossa história não volte atrás, né? Para que ela realmente alcance um futuro mais bonito, né? Mais brincante, mais feliz. E então, para a gente encerrando o nosso encontro, o que você gostaria de deixar, né, como mensagem para que a gente possa sonhar com esse futuro mais bonito para nós, escrito por nós? Eu acredito que valorizar de onde a gente vem e valorizar o que a gente tem enquanto raiz, mesmo que a gente não tenha efetivamente essa noção, eu acho que é uma das formas da gente se manter sadio nesse mundo, né? Manter a nossa condição brincante, como diz o Luiz Rufino, né? Tentar manter um pouco da nossa sanidade mental, porque o sistema não deixa que a gente fique com toda ela, né? Ele sempre tenta levar um pouquinho, né? No trem, no ônibus, no empurra, aperta. Eu acredito que a literatura ela pode contribuir com esse lugar, e eu acredito que a tradição oral, a literatura oral também pode contribuir com esse lugar. Então, para mim, o afrofuturismo está nesses dois locais, porque nem sempre o livro é um material acessível. Mas se a pessoa, pelo menos uma vez no ano, adquirir e esse se transformar num objeto de outras histórias, a gente começa um processo de mudança, não só da literatura, mas do teatro, da música, do artesanato, né? A gente tem muita desvalorização aqui do artesanato. Aí eu entro no Instagram, o pessoal tá lá achando lindo o cara coreano fazendo um macarrão. Só que a tia que fazia angu aqui você não dava valor. Aí a pessoa liga, você entra no Instagram, ele está lá achando linda a pessoa fazendo cerâmica de xícara, de bule, né? No caso coreano, japonês, mas a pessoa do artesanato aqui que fazia as cuias e os outros objetos de casa, você não dá valor. Então, eu acho que essa troca de inversão de valores daí também é uma relação de poder. E é algo que a gente precisa ficar muito atento, enquanto uma forma de você deslocar e esvaziar a experiência de vida das pessoas. Eu acho que a gente tem muita coisa aqui boa para fazer. Eu acho que as pessoas são capazes de fazer coisas incríveis e a gente precisa acreditar nesse potencial. Assim como esses povos
acreditam no potencial deles. Eu acho que isso aí é um processo que realmente vale a pena defender enquanto projeto de vida. Muito obrigada, Luan Zayla. Palmas para ela, por favor. Muitas palmas, mais palmas. Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, Luan Zayla, pela sua contribuição. Nós vamos fazer o sorteio agora para ver quem vai levar o seu livro. Como será? Ok. Então, enquanto vão distribuindo as senhas, a equipe não vai estar no sorteio. A equipe vai adquirir o livro na editora. Exatamente. Professora Lu, ela vai tirar o número. Atenção. Vamos ver. Peraí, tem um número. Número 1. Ai, gente, que máximo! Ele que está aqui desde ontem. Olha, muito merecido também, muito bom. Aqui, eu acho que ela vai entregar. Gente, muito obrigada. Ela vai entregar. Aqui, parabéns, sobe aqui. Sobe para receber, ele que está aqui desde ontem, desde a primeira hora da manhã. Passou o dia inteiro aqui participando das atividades. Hoje voltou com a mesma vontade de participar com a gente. Muito bom. A foto, livro Em Verdade, da professora Ianzala. Ele está levando hoje do nosso festival. Palmas para os dois que estão trocando muitas coisas boas. Com autógrafo. A hora do autógrafo. Qual o seu nome? Welber. O Elber, muito obrigado pela sua presença aqui desde ontem. Então, volte todos os dias. Muito bom. Enquanto ela vai autografando o livro para o sortudo aqui, venho informar que o festival continua na parte da tarde. Teremos a oficina de máscaras africanas, teremos outra palestra sobre o negro na TV e nos palcos. Teremos, para fechar, um show, uma performance musical. Então, continuem com a gente, que o Festival Caminhos da Negritude está a semana toda oferecendo atividades maravilhosas, porque a África é aqui, é agora, em Nilópolis. Obrigada. Tchau, querido. Professora, obrigada. Obrigada a todos pela participação.